Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua linda família, seu dia. Que a graça do Senhor esteja aí. E que você tenha discernimento do Espírito e seja guiado por Ele. Compre a verdade. A verdade tem um preço. E é alto, mas vale a pena. É o lugar da paz. É o lugar da segurança. Compre a verdade. Não tem nada que supera a verdade. Quando você a enfrenta, a ama, a agarra, a verdade nos liberta. Conhecereis a verdade, ela te libertará. Ela te libertará. Porque quando você conhece a verdade, você deixa de ser escravo. Você é escravo do que te domina. E quando você é guiado por Deus, dirigido por Deus, guiado pela verdade e não pelo engano, você constrói uma vida bem alicerçada. Compre a verdade e não abra mão dela. Nunca. Pode parecer que você vai perder, mas você nunca perde por ficar com a verdade. A verdade sobre você. Dê o nome certo para as coisas. Chega de justificar. Chega de desculpas. Chega de argumentos vazios. Chega de oscilações. Chega de discursos vazios. Chega. Em nome de Jesus. Chega de barulho só. Né? Igual está lá em Êxodo 32, quando o povo está lá adorando o bezerro de ouro e tem um barulho, e Josué ainda inexperiente fala com Moisés. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. O homem de Deus tem discernimento, né? Ó. Respondeu Moisés: não é canto de vitória nem canto de derrota, mas ouço o som de canções, quer dizer, é só barulho. Isso aqui não é canto nem de vitória nem de derrota, é só barulho. E não é como muita gente tem vivido? E quem não tem discernimento, quem ainda não tem maturidade, como Josué ainda não tinha, não sabe discernir. Mas quem tem, sabe muito bem quando é só barulho, tambor vazio, fogo estranho, movimentos vazios que mexem com as emoções. É só um movimento almático. Ou muitas vezes, aqueles movimentos para controlar, manipular, enganar e tirar proveito. Não. Compre a verdade, não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria. Sabedoria é fazer boas escolhas em Deus e o princípio é temer a Deus. Você nunca vai poder dizer que é sábio se você não teme a Deus. E o sábio diz que o essencial para a vida do homem é temer a Deus. Depois, olha, ele fala assim, depois que experimentei tudo, chego à conclusão. Conselho de quem experimentou tudo, tema a Deus, que é o essencial. Da disciplina. Se você der tudo à sua carne, você vai se destruir. Disciplina, que é equilíbrio, autocontrole, autoliderança, domínio próprio. Não viva pela alma, pelas suas vontades, achismos, pensamentos. Conheça Deus de verdade, para você não criar um Deus parecido com você. Conheça a palavra. Porque se você tiver um pensamento desalinhado da palavra, você já sabe que é mentira. E do discernimento. Não abra mão do discernimento.
Busca a consciência do Espírito. Revelações profundas que provêm do Espírito. O toque profundo do Espírito. Não deixe o seu coração te enganar, porque o coração é enganoso e a sua doença é incurável. Seja guiado pelo Espírito. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca de Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdote. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Você está vendo? Um mais importante do que o outro. E tinha a turma religiosa aqui, Anás e Caifás, mas a palavra do Senhor não foi lá, não. Foi lá no deserto. Foi para João. O Senhor se manifestou nele, falou com ele, usou João. E as multidões, correram para lá. Porque lá tinha verdade. Lá tinha a boca de Deus, a palavra do Senhor. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento. E não é o que está precisando? Arrependimento é mudança, é metanoia, mudança de ideia, de mente. E não foi o que Paulo falou? Que ninguém vai experimentar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus se não sofrer uma renovação mental. Um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta, voz do que clama no deserto. Isaías já tinha profetizado acerca de João. Preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Ele está procurando esse tipo de gente aqui. Ó. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. Olha o tamanho da mudança aqui. Ó. Gente que vem para causar mudança. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam, tem que sair desse lugar. As multidões que saíam daquele padrão religioso. Ele estava pregando para a nação mais religiosa do mundo, cheia de rituais e cerimoniais, e os seus sacrifícios vazios e as suas cantorias vazias. Um povo que fazia barulho, mas estava longe de Deus. Como disse o Senhor, esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele, a raça de víboras. João não era brincadeira, não. Olha como é que ele recebia o povo. Mas o povo não se ofendia, não. Porque João não estava ali para mimar ninguém e se preocupar com os sentimentos de alguém. Ele estava ali para mexer com as estruturas mais profundas. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Vocês acham mesmo que esse sistemazinho de vocês vai livrar vocês? Vocês estão se enganando. Deem frutos que mostram arrependimento. Ele estava falando para a gente que, teoricamente, servia ao Senhor. Mas ele estava dizendo aqui, não. Vocês estão servindo a vocês mesmos. Um povo dependente de imagem. Um povo que vivia na hipocrisia, no engano. Com práticas abomináveis, com injustiça.
Deem frutos que mostrem arrependimento, ações, um estilo de vida, um comportamento que mostra que você é de Deus, alinhado com Deus. Deem frutos que mostrem arrependimento, que mostra que vocês mudaram, que vocês sofreram uma renovação mental. Deem frutos. Ei! Vocês falam de Deus, de uma mudança que na verdade não tem frutos, não tem obras. Como que vocês vivem a vida? Conduzem a família? Conduzem os negócios? Como vocês tratam as pessoas? Como vocês lidam com dinheiro? Ele estava ensinando sobre tudo. Não. Vocês não podem separar essa ideia de santo e secular. Tudo é santo. Porque cristianismo é estilo de vida. Está longe de ser uma religião, é estilo de vida. É mudança de vida. É mudança de mente, de padrão, de hábitos. É mudança de vida, é um novo estilo de vida. Onde nós brilhamos, nós nos tornamos luz, sal. E nós não somos intimidados e não nos importamos com opiniões, não cedemos ao padrão, à cultura. Mas nós queremos a verdade, honrar a Deus e mostrar que realmente estamos seguindo o Senhor. Deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos. Olha os argumentos deles. Abraão é nosso pai, Abraão é nosso pai. Abraão é nosso pai, nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos da promessa, essa é a nação do Deus vivo. Vocês estão escondidos atrás disso? Olha o que ele disse, ó. Pois eu lhes digo que destas pedras, ele mostrou pedras, falou, tá vendo essas pedras aí? Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Vocês acham mesmo que Deus vai a qualquer custo? Se Ele quiser, Ele transforma pedras em filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E tem muita gente ignorando isso aqui. A palavra vem, não, mas não é bem assim, eu acho. Ai, me ajuda, Pai. É insuportável quando você vê alguém que está no engano, contou uma historinha mentirosa para si, está lá, eu acho. Você quer ver? Você está diante... quando você está diante de alguém que não conhece a Deus, não é difícil você saber que aquela pessoa não conhece a Deus. Porque ela está cheia de achismos. Eu não acho que Deus se importa com isso, porque eu acho que Deus não vai se importar. Deus me entende. Ou a pessoa, ela nunca leu, pelo jeito, aquela escritura, de uma mesma fonte não pode sair água doce e salgada. Mas ela diz que Deus fala com ela, que Deus está com ela. Mas a mesma boca que diz que adora a Deus no culto é a mesma que fala mal dos outros, amaldiçoa, xinga, mente, engana. A vida da pessoa está bagunçada, mas ela está dizendo, Deus fala comigo porque Deus isso e Deus aquilo, e Deus aquilo. É engraçado que Deus fala, só não fala sobre o caráter dela, das mudanças que ela tem que efetuar. Então, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Aí o povo
Você vê que esse povo queria Deus, estava faminto. As multidões saíam à procura da verdade, porque cansaram, né? Daquela perfumaria, daquele verniz, daquela religiosidade aparentemente perfeita. O povo está cansado. É igual o Senhor no último dia da festa, e mais importante, o povo está lá e oferecia sacrifícios, e ele se levanta e fala: quem tem sede, venha, porque ele viu um povo apático, fazendo tantos rituais, mas sedento, porque nada daquilo preenchia. Porque se você não estiver no centro da vontade de Deus, não buscar a verdade, você vai estar sempre vazio, procurando mais alguma coisa, insatisfeito. O que devemos fazer, então? Perguntavam as multidões. Porque a gente está fazendo um monte de coisas. O que a gente deve fazer, então? Porque estamos fazendo um monte de coisas. Mas isso não está funcionando. João respondia, o básico, né? Quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem. E quem tem comida, faça o mesmo. Abandonem a avareza, a ganância. Sejam generosos, doadores. Não vivam só para vocês, olhem para o irmão. Alguns publicanos, vocês lembram dos publicanos, né? Trabalhavam para o governo romano, exploravam o povo, eram traidores da própria pátria. Alguns publicanos também vieram para serem batizados, e eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Esse povo estava tão perdido. Esse povo era tudo filho de Abraão. Aqui estão os filhos de Abraão. Esse povo, desde a terra, ali na infância, eles eram ensinados. Eles decoravam as escrituras. Mas você vê como você pode se perder. Você vai, e a sua consciência vai sendo cauterizada. E aí você conhece, mas não conhece, porque você precisa conhecer intimamente. Você tem que saber que sabe, mas não sabe, tem que saber que sabe. Tem que ter o conhecimento revelado. Claro que esse povo já tinha ouvido que o que eles estavam fazendo estava errado. Mas eles se perderam, como muita gente se perdeu. E não é falta de ouvir. É falta de temor, de ter uma consciência e abraçar a verdade e parar de amar tanto a própria vida. E amar a Deus acima de todas as coisas, que é o primeiro e grande mandamento. Alguns publicanos vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Eles não sabiam disso? Eles não sabiam que eles eram desonestos, que o que eles estavam fazendo era desonestidade? Sabia. Mas fazia, porque se vendiam para fazer o que o Senhor reprova, porque o dinheiro ocupou o lugar de Deus. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com seu salário. Vocês precisam amar a justiça, vocês estão aqui para fazer justiça. Mas vocês aceitam suborno, propinas. Vocês se vendem. Por causa de dinheiro, vocês acusam pessoas inocentemente, pessoas inocentes. Vocês exploram. Ele falou o óbvio. Nada disso aqui era novidade. Ele só repetiu o que todos eles sabiam e tinham sido ensinados desde pequenos, na tenridade. Mas foram se vendendo, se distraindo. E agora estavam tão longe de Deus
fazendo só o que é abominável. O povo estava em grande expectativa, questionando em seus corações se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele não deixou a vaidade tomar conta dele. Ele não assumiu um lugar que não era dele. Ele não pegou uma glória que não era dele. Ele estava ali como um servo abrindo caminho para o seu Senhor, preparando os corações para a chegada do Senhor. E não é o que nós cristãos temos que fazer? Estar no ID, na grande comissão, testemunhando sobre o Senhor, com o nosso exemplo acima de tudo, porque palavras tem demais. Tem um monte de gente pregando e fazendo movimentos, mas a vida está desalinhada da verdade. Ele trará a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. É, meu querido. Palha, se você decidir ser palha, você vai ser queimado. Porque ele separa, ele traz a pá em sua mão a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E tem gente que decidiu ser só palha. E as obras são todas queimadas, são feitas com intenções e motivações erradas. O princípio, o foco não é o Senhor, é a própria pessoa. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Muitas outras. Ele estava ensinando sobre uma mudança interna que ia refletir aqui fora, e pregava as boas novas, a chegada do Senhor. Todavia, quando João repreendeu Herodes, porque ele não poupou ninguém, nem o rei, que ele sabia que ele podia ter problemas, mas ele nunca se vendeu, ele nunca se curvou. Ele sabia para que tinha nascido, qual era o seu chamado, o que Deus esperava dele. E ele comprou a verdade e não abriu mão dela. E foi até as últimas consequências. Confrontou todos até a maior autoridade. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, todas as outras coisas más, sua vida é imoral, você tem sido injusto aqui e aqui. Ele não deixou passar nada. Herodes acrescentou, só acrescentou quando mexeu com João, porque quando se mexe com o homem de Deus, só vai acrescentar, aqui ó, a todas elas, Herodes acrescentou a todas elas, a de colocar João na prisão, quer dizer, mais maldade. Foi mais uma maldade que ele acrescentou, botou lá na conta dele, para Deus julgar e cobrar. Mas João não se calou, não se intimidou, e Deus está à procura de homens justos, mulheres justas, fiéis, que não se vendem, mas amam a verdade e não abrem mão dela. Gente que não se vende para fazer o que o Senhor reprova, que teme a Deus e que dá frutos que mostram arrependimento. Deus está nos chamando para um nível mais alto. Ele está deixando claramente, não tá bom. Para, porque esse povo aqui sabe, nada do que o João falou era novidade. Esse povo sabia, mas tinha perdido o temor. E esse povo tinha que se voltar para o Senhor, se alinhar. Tinha que dar frutos que iam revelar um arrependimento genuíno e não remorso.
Porque arrependimento é mudança. Uma mudança radical de vida. Você se torna outra pessoa. Remorso, o foco do amor é você. Você só fica triste porque foi pego, porque foi exposto, porque perdeu alguma coisa. Arrependimento, não. Arrependimento, você não está nem aí com o que os outros vão falar ou o que você está perdendo. Você está focado em Deus. Igual Davi. Davi, a preocupação dele, quando ele foi exposto, era Deus. Saul era ele e a opinião dos outros. Saul nunca se arrependeu, só teve remorso. Davi foi um exemplo de arrependimento. Vamos, dê frutos que mostrem arrependimento. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo e peço que essa palavra tenha causado temor, colocado luz, levado um alinhamento, a mudanças, que nenhuma pessoa consiga resistir ao teu chamado, Espírito Santo. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram seus pedidos para oração, consagro tudo e oro para que um arrependimento genuíno, uma mudança interna esteja acontecendo e que possa ser visto aqui fora. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância, que o Senhor abençoe esses fiéis poderosamente, financiadores da tua obra, levanta mais semeadores porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que nenhuma pessoa consiga ficar no mesmo lugar da mesma forma, mas que um mover grandioso esteja acontecendo, como aconteceu aqui. As multidões saíam, que essa pessoa saia imediatamente do lugar que ela está, em busca de mudanças, de transformação, de luz, que ela se alinhe com o Senhor, que ela compre a verdade e não abra mão dela, nem da sabedoria, nem da disciplina, nem do discernimento. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo, amém? Amém, amém, graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos. Esse trabalho incrível, que é a Casa Firme, domingo Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, o jejum da manutenção dos projetos conquistas. Amanhã, feriado, teremos uma única reunião às 9 e vamos de glória em glória. Conta com a gente, é um prazer estar aqui. Se o senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Comece cada dia com a orientação divina, permitindo que Deus guie seus passos e transforme seus desafios em vitórias. Esta tarde pode ser a melhor tarde da sua vida até agora. Livre-se das preocupações e da ansiedade. Desfrute de suas noites de forma agradável.